Imagine enfrentar os momentos mais desafiadores da vida com uma confiança inabalável, sabendo que há um Deus poderoso cuidando de tudo. Isso é possível por meio da fé, uma força transformadora que Jesus ensinou de forma prática e profunda. No mundo de hoje, onde tantas pessoas lutam com dúvidas, medos e dificuldades, os ensinamentos de Jesus continuam mais atuais do que nunca. Neste vídeo, vamos mergulhar nas lições mais inspiradoras sobre a fé contidas nos Evangelhos. Por meio de histórias bíblicas e reflexões profundas, você descobrirá como aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia. Prepare-se para uma jornada espiritual que pode mudar a maneira como você encara os desafios. E, antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este conteúdo com alguém que precisa de esperança. A fé que move montanhas. A promessa extraordinária de Jesus. Em Mateus 17:20, Jesus diz algo que parece impossível aos olhos humanos. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moverá. Nada será impossível para vocês. Esse versículo revela o quanto a fé verdadeira pode ser poderosa. Jesus não estava falando apenas de milagres sobrenaturais, mas de como a confiança total em Deus pode transformar nossas vidas. A fé é comparada a um grão de mostarda, que é pequeno, mas tem um potencial incrível para crescer e se tornar uma grande árvore. Assim também é a fé. Começa pequena, mas, ao ser cultivada, se torna algo capaz de superar qualquer obstáculo. Jesus não coloca limites para o que a fé pode alcançar. Ele ensina que a confiança em Deus pode nos capacitar a enfrentar os problemas mais difíceis. Pergunte a si mesmo: quais são as montanhas da sua vida que você precisa mover hoje? Pode ser uma crise financeira, uma doença ou até mesmo um desafio emocional. A fé é o primeiro passo para vencer. Para cultivar sua fé, comece com orações diárias e pequenas atitudes de confiança em Deus. Cada oração é como regar o grão de mostarda em seu coração. 2 Pedro andando sobre as águas. A importância de focar em Jesus. A história de Pedro andando sobre as águas, Mateus 14, 22, 33, é uma das narrativas mais emblemáticas do Novo Testamento. Imagine o cenário. Uma tempestade no meio da noite, os discípulos aterrorizados no barco, e Jesus caminhando sobre as águas em direção a eles. Pedro, ousado, pede para ir ao encontro de Jesus. Ele começa a andar, mas, ao perceber o vento e as ondas, sua fé vacila e ele começa a afundar. Essa passagem nos mostra que a fé nos dá força para fazer o impossível, mas a dúvida e o medo podem nos fazer afundar. Manter os olhos fixos em Jesus é essencial para atravessar as tempestades da vida. Quando você enfrenta desafios, é fácil se distrair com os problemas ao redor. Mas Jesus nos convida a confiar em Ele e não nas circunstâncias. Em vez de focar no tamanho da tempestade, lembre-se de que o Deus que controla o vento e o mar está ao seu lado. Pense em um momento em que você perdeu o foco em Jesus por causa de um problema. O que poderia ter mudado se você tivesse mantido sua confiança em Ele? Essa história nos ensina que, mesmo quando falhamos, Jesus está sempre pronto para nos resgatar. 3 A mulher do fluxo de sangue. Fé que rompe barreiras e alcança milagres. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, 25, 34, é um exemplo impressionante de fé ousada. Por 12 anos, ela sofreu com uma doença que a tornou impura aos olhos da sociedade. Excluída e sem esperança, ela ouviu falar de Jesus e decidiu agir. Sua crença era simples, mas poderosa. Se ao menos tocasse na roupa de Jesus, seria curada. E foi exatamente o que aconteceu. Jesus percebeu imediatamente que alguém o tocou com fé, mesmo em meio a uma multidão. Ele disse: "Filha, a tua fé te salvou." Isso nos ensina que Deus responde à nossa fé, mesmo quando ela é silenciosa ou discreta. A mulher enfrentou seus medos, o julgamento da sociedade e a rejeição para alcançar Jesus. Isso nos ensina que a fé verdadeira exige ação e coragem. Às vezes, precisamos romper barreiras internas e externas para buscar nosso milagre.
Quantas vezes você deixou o medo ou a opinião dos outros impediram você de agir com fé? Talvez hoje seja o dia de você dar o primeiro passo em direção ao que Deus tem para a sua vida. 4. A multiplicação dos pães. A fé que enxerga a abundância em meio à escassez. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, João 6:14, nos ensina como Deus transforma o pouco em muito. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas e ainda sobraram cestos cheios. Antes de realizar o milagre, Jesus deu graças. Esse gesto é significativo porque demonstra que a fé começa com gratidão. Ao agradecer pelo que temos, mesmo que pareça insuficiente, mostramos confiança em Deus. Muitas vezes, olhamos para o que falta em nossa vida e esquecemos de reconhecer as bênçãos que já temos. Jesus nos ensina a mudar nossa perspectiva. Em vez de focar na escassez, devemos confiar que Deus é o Deus da provisão. Sempre que se sentir limitado, lembre-se de orar com gratidão e pedir a Deus que multiplique suas forças, recursos ou oportunidades. Ele é capaz de fazer muito com o pouco que você entrega a Ele. 5. A ressurreição de Lázaro. Quando a fé enfrenta o impossível. João 11 nos conta a história de Lázaro, que estava morto havia 4 dias quando Jesus chegou ao local. Diante do desespero de Marta e Maria, suas irmãs, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse milagre extraordinário demonstra que para Deus nada é impossível. Mesmo quando tudo parece final, Ele tem poder para trazer vida onde há morte, esperança onde há desespero. Muitas vezes, enfrentamos situações que parecem mortas, um sonho, uma relação ou até nossa fé. Mas Jesus nos ensina a acreditar que Ele tem a última palavra. Você acredita que Deus pode trazer transformação às áreas mais difíceis da sua vida? A história de Lázaro nos desafia a confiar, mesmo quando tudo parece perdido. 6. O centurião de Cafarnaum. Fé que impressiona Jesus. Em Mateus 8:5-13, encontramos a história de um centurião romano que pediu a Jesus para curar seu servo. Ele disse a Jesus que não precisava ir até sua casa, pois acreditava que apenas uma palavra seria suficiente para a cura. Essa confiança absoluta impressionou Jesus, que declarou: Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Essa história mostra que a fé verdadeira não precisa de provas visíveis. Ela é baseada na certeza de que Deus tem poder sobre todas as coisas. Às vezes, buscamos sinais ou garantias antes de confiar em Deus. Mas o centurião nos ensina a crer na palavra de Jesus sem hesitação. Será que estamos prontos para confiar dessa maneira? A fé é mais do que acreditar em algo. É uma força que nos conecta ao poder de Deus e nos dá coragem para enfrentar os desafios mais difíceis. Como vimos nas histórias de hoje, os ensinamentos de Jesus nos mostram que a fé nos sustenta, nos guia e nos transforma. Se você foi tocado por essa mensagem, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Vamos espalhar essa mensagem e inspirar mais pessoas a viverem com fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o próximo vídeo.